Boaz é um tipo de Cristo. Ruth é um tipo da igreja. Noemi é um tipo do Espírito Santo. Bom, gente, eu nunca ouvi tanto falar de tipo como nessa revista. Mas o que é um tipo? Como é que eu posso definir um objeto, ou uma pessoa, ou até mesmo um lugar, um local, como um tipo? Eu sou Jonathan Cadiz e eu quero falar com você hoje na nossa conversa sobre EBD, sobre tipologia bíblica. O que é um tipo? Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim, você que está sempre com a gente, muito obrigado, bem-vindo mais uma vez, você que está entrando a primeira vez, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Deixa o seu like, ativa também o sininho das notificações e assim você ajuda bastante esse canal, porque o YouTube ele vai abrir mais visualizações pra gente quando você fizer tudo isso, tá bom? Bom, nós estamos na lição de número 5 do terceiro trimestre de 2024. Lição essa que tem por título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E, como você bem sabe, temos sempre aqui a nossa conversa sobre EBD, e nessa conversa sobre EBD de hoje, nós vamos falar sobre tipologia bíblica, tá? Como em algumas outras lições, Boaz vem sido apresentado como um tipo de Cristo, Ruth como um tipo da igreja. Então eu quero hoje com você falar um pouco sobre isso. Boaz é um tipo de Cristo, Ruth é um tipo da igreja? Como é que nós podemos identificar isso? O que é, afinal, tipologia? Como é que eu posso usar a tipologia no modo correto de interpretação bíblica? Antes de entrarmos no vídeo, eu quero te pedir, comente, deixe aqui o seu nome, a cidade da onde você nos assiste e deixe também a sua sugestão de vídeo. Fica com a gente, vai na descrição, tem link com dinâmica, subsídio. Assista também essa lição de número 5, que já está disponível na nossa playlist, e junto vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Bom, gente, a tipologia bíblica são comparações bíblicas estabelecidas. Encontram em pessoas, eventos ou objetos e instituições de um período bíblico e outros de outro período bíblico, especialmente do Antigo Testamento com os do Novo Testamento. Então, um tipo é a representação de pessoa ou transação futura na esfera espiritual ou religiosa por meio de transações, pessoas ou coisas do mundo material que tenham com ela certa correlação de analogia ou mesmo de contraste. Então, o tipo é uma classe de metáforas que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir. Estas figuras são numerosas e chamam-se nas Escrituras sombras dos bens vindouros e se encontram, portanto, no Antigo Testamento. O termo tipo deriva-se da palavra grega typos, que significa marca, impressão, imagem, e por extensão metafórica, um exemplo ou modelo. A tipologia é empregada pelos autores bíblicos para revelar a continuidade dos planos de Deus, o desenho maior, né, da história da redenção. Então, tipo é como se fosse a planta de uma obra, de uma casa. O arquiteto faz a planta, mas futuramente o projeto arquitetado é concluído. Então você tem a casa, que é o projeto concluído, e a planta, que era a sombra daquilo que eles iriam fazer. Isso é um tipo. Agora, qual é o uso correto dos tipos bíblicos? Minha preocupação com esse vídeo é porque nós vemos muitos abusos que são cometidos na interpretação de muitas coisas que parecem típicas do Antigo Testamento. Como forma de ajuda, então eu quero deixar esse vídeo para que você evite esses abusos. E até mesmo nas nossas lições do terceiro trimestre nós temos visto. Agora, nós temos que entender como regra para o uso de tipo. Primeiro, que é o principal, aceite como tipo o que, como tal, é aceito no Novo Testamento. Então, um tipo bíblico, ele precisa ter sua confirmação no Novo Testamento. Se o Novo Testamento o descreve como tipo, ele é um tipo. Então aqui já entra Boaz, Ruth, Noemi, que seja. Não tem nenhuma referência no Novo Testamento de tais personagens como tipos de Cristo ou da obra do Calvário no Antigo Testamento. Então, nesse quesito, nós não podemos considerar
que Boaz é um tipo bíblico, muito menos Ruth nem Noemi. Atente para o fato de que o tipo é inferior do seu correspondente real e que, por conseguinte, todos os detalhes do tipo não têm aplicações à dita realidade. Então, o tipo ele é sempre menor do chamado antítipo. O antítipo é o vertical, o tipo é o horizontal, o tipo é a sombra, o antítipo é a conclusão. O tipo está no Antigo Testamento, o antítipo no Novo Testamento. Então, o tipo ele representa o antítipo, ou seja, Cristo. Claro, bem de modo inferior. É nisso aqui que usam Boaz, porque Boaz é o remidor. E através de sua remissão, ele remiu Ruth, né? Mas a obra de Cristo é uma redenção de toda a humanidade. Tenha presente que, às vezes, um tipo pode prefigurar coisas diferentes. E a última regra, lembre-se que os tipos, como as demais figuras, não nos foram dadas para servir de base e fundamento das doutrinas cristãs, mas para confirmar-nos na fé e para ilustrar e representar as doutrinas vivas à mente. Então, eu quero trazer a primeira regra com você de que um tipo ele precisa ter a confirmação no Novo Testamento. Por exemplo, José tem muita semelhança com Cristo, mas o Novo Testamento traz José como tipo de Cristo? Não. A mesma coisa Moisés, a mesma coisa Josué. Então, quais são os exemplos bíblicos que nós temos de tipos de Cristo ou da obra de Cristo? Bom, os tipos são, na verdade, lições concretas de Deus. Ele os instruiu no Antigo Testamento como uma forma peculiar de predizer as coisas que seriam concretizadas no Novo Testamento. A maior parte dos tipos do Antigo Testamento acham-se no tabernáculo e nas peregrinações dos filhos de Israel no deserto. Vários dos principais tipos do Antigo Testamento são explicados na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9 e no capítulo 10. Dessa epístola, ao explicar as várias disposições do tabernáculo, diz o seu autor que, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à sã consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Capítulo 9, versículo 8 ao versículo 9. O próprio Jesus fez referência à serpente de bronze levantada no deserto como tipo, prefigurando a crucificação dele próprio. Noutra ocasião, Jesus Cristo se refere ao conhecimento de Jonas sendo tragado por um grande peixe, no ventre do qual permaneceu 3 dias e 3 noites, prefigurando a sepultura de Jesus na sua ressurreição. O apóstolo Paulo, ele apresenta o primeiro Adão como um tipo, prefigurando o segundo Adão, Jesus Cristo. Paulo também descreve o Cordeiro Pascal como um tipo do Salvador e Redentor. Outro exemplo está no dilúvio, nos dias de Noé, em Gênesis 6 e 7, que é usado como um tipo do batismo. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, usando a palavra figura. Quando dizemos que alguém é um tipo de Cristo, estamos dizendo que uma pessoa do Antigo Testamento se comporta de tal maneira correspondente ao caráter ou ações de Jesus Cristo no Novo Testamento. Quando dizemos que é algo típico de Cristo, estamos dizendo que um objeto ou evento no Antigo Testamento pode ser visto como representante de alguma qualidade de Cristo, desde que esse esteja referido no Novo Testamento. E assim como outros objetos, como, por exemplo, a pedra que jorrou água no deserto é prefigurada como Cristo. Pessoas como Melquisedeque também é chamado de um tipo de Cristo. Então é importante entendermos que todo tipo do Antigo Testamento ele é identificado na própria Bíblia, no Novo Testamento, como sendo um tipo. Sendo assim, não podemos considerar que Boaz ou qualquer outro personagem seja um tipo de Cristo sem essa evidência ser apresentada pela própria Bíblia, que é uma regra básica da hermenêutica, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O problema disso é que o alegorismo tem sido usado, confundido com tipologia e, pior ainda, trazendo exageros e abusos na interpretação bíblica. Temos que ter cuidado com o alegorismo, porque ele, usado exageradamente, pode ferir a interpretação correta do texto bíblico. Então, frases como, por exemplo, Ruth representa a igreja, Boaz representa Jesus, Noemi é um símbolo do Espírito Santo, Orfa é um símbolo dos que rejeitam Jesus, a terra de Moabe é um símbolo do mundo, Belém é um símbolo da nova vida em Cristo. E isso é alegorismo. Se você já ouviu esse tipo de frases, né, deixa aqui no comentário, tá bom? Para a gente poder falar mais sobre isso, tá bom? É melhor usar-se na língua da tipologia que a história de Ruth mostra que o plano de Deus abrange os outros povos, que a soberania de Deus é demonstrada nas vidas de Ruth e Noemi, que a providência divina pode ser vista no cuidado de Deus com Noemi e Ruth,
que o encontro de Ruth com Boaz foi fruto da providência de Deus. E é claro, podemos pegar características de Boaz para fazer uma aplicação cristológica. O caráter de Boaz, as atitudes de Boaz e até mesmo a remissão que Boaz ofereceu a Ruth. Pode ser feita uma aplicação com a obra do Calvário. Mas não, eu não posso dizer que Boaz é um tipo de Cristo se a própria Bíblia não o apresenta como tal. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, espero você até os próximos vídeos. Deus abençoe sua vida, um abraço.